Muito bem, sejam bem-vindos, seja bem-vinda ao TVC Esporte dessa semana. Hoje nós estamos chegando na terça-feira, normalmente o programa é a segunda, mas ontem alguns probleminhas, tudo solucionado, então a gente vai fazer o programa hoje, segunda-feira. Vou aproveitar o Rocha que já estava por aqui no Bauru Mil Grau e já vamos emendar também no TVC Esporte. Aliás, muito bacana a entrevista com o Renato Schulz. Agora eu não vou errar mais a pronúncia. Renato Schulz. É mais fácil do que todo mundo imagina, né? Pois é. E o Rocha está aqui com a gente porque nós vamos falar de muitos assuntos. Você, fã do basquete, já acompanhou há pouco o Bauru Mil Grau. Agora a gente já atualiza a informação. Já temos o primeiro finalista do Campeonato Paulista. E é o paulistano. O atual campeão paulista derrotou novamente o Pinheiros por 3 pontos de diferença. 90 a 87, se eu não estiver enganado, e o paulistano é o primeiro finalista. A gente vai falar um pouquinho de basquete, mas também dos outros assuntos esportivos da nossa cidade. Afinal de contas, começaram as semifinais da Copa Semel de futebol amador. Daqui a pouco tem gols, lance polêmico, a gente vai discutir aqui no TVC Esporte. Tem também o Noroeste, alguns assuntos importantes. O time principal está em recesso, mas já tem jogador indo embora. E tem a questão do Sub-13. Sub-13 foi jogar em Ribeirão Preto domingo. Brilhantemente se classificou para as quartas de final do Campeonato Paulista. Mas a garotada foi de carro dos pais. Daqui a pouco você vai entender um pouco essa história aqui. O Rocha que faz o dia a dia, até por isso eu fiz a questão que ele permanecesse, porque ele faz o dia a dia do Noroeste e vai contar essa história. A garotada foi de carro, não foi de ônibus não. E olha que o problema não foi da Secretaria de Esportes, daqui a pouco a gente vai explicar essa situação. E também vamos falar do vôlei, que está num grande momento. 3 jogos, 3 vitórias, 9-7 vencidos, nenhum perdido até agora no Campeonato Paulista. Lembrando que você nos acompanha através do canal 13 da NET, acompanha também no www.tvcbauru.com.br e também na live do Facebook. Aliás, pelo Facebook você pode participar, mandar sua mensagem, interagir com a gente. Rocha, 2-0. Vamos começar com o basquete, que terminou agora o jogo do Pinheiros com o paulistano. Vocês estavam também aproveitando o clima do Bauru Mil Grau, com a entrevista com o Renato. Te surpreendeu esse 2-0 para o paulistano? Boa noite. Boa noite, Rafa. Boa noite a todos os telespectadores da TVC novamente. Não me surpreendeu. Talvez a maneira com que o paulistano venceu a primeira partida pode até ter surpreendido, mas o paulistano é um grande time, né? E mesmo o Pinheiros equilibrando e também tendo um bom volume ofensivo no segundo tempo, hoje principalmente, o paulistano está um degrau acima do Pinheiros. Eu acho que é uma final merecida de uma equipe que sofreu muito no início da competição, né? Perdeu vários jogadores. O Fuller foi para o Corinthians, Lucas Dias e Elinho foram para a Franca, o Derek e o Nesbitt foram para o Flamengo, mas mesmo assim o paulistano fez uma boa montagem, mudou o comando técnico também. Mas os conceitos empregados pelo Regis Marrelli são praticamente os mesmos do Gustavo De Conte, que hoje está no Flamengo também. E até por isso essa mudança do paulistano já tenha surtido efeito logo no início do trabalho. É a melhor campanha da primeira fase, perdeu apenas 3 partidas e seguiu com 2 vitórias nesse playoff contra o Pinheiros, esperando agora quem vai vir do outro lado, né? Bauru ou Franca. É um exagero dizer que é o time a ser batido nesse Campeonato Paulista, independente do adversário, ou se for Franca ou Bauru. Claro que nós queremos que seja o Bauru Basquete, mas enfim, quem chegar na final com o paulistano é o time a ser batido neste momento no basquetebol paulista e brasileiro? Eu acho que sim. Como eu vinha colocando, né? Um time que coloca um ritmo muito acelerado nas partidas,
e a grande maioria das equipes não está acostumada com isso, né? A grande maioria das equipes tem jogadores que gostam de cadenciar mais o ritmo, de ter um controle do jogo. O paulistano gosta de correr, gosta de ter a bola, gosta de fazer contra-ataque e gosta de arremessar para 3 pontos. O paulistano tem um grande volume nesse arremesso de 3 pontos e jogadores com qualidade para fazer isso também. O Iago, que vive um grande momento, o Jorginho, que voltou dos Estados Unidos muito melhor do que foi, o próprio Rockmore, americano, que foi uma adição interessante nesse sentido. O Léo Mendel é um jogador calejado, né, que tem essa experiência para liderar uma equipe vencedora, já vivenciou situações aqui em Bauru e lá em Franca também na temporada passada, mesmo não sendo campeão, teve uma boa participação. Eu acho que é um time um pouco acima dos outros, principalmente nessa questão da intensidade de jogo. Se Bauru estiver nessa final, se Franca estiver nessa final, são, aliás, 2 adversários que o paulistano venceu os 2 jogos. Sim. E essas equipes vão precisar mudar exatamente nesse ponto, defender muito bem e ter o controle do jogo. Isso vai ser fundamental. Vou pedir para o Josafá, vamos colocar imagens então, já que o assunto a gente começou com o basquete. Vamos colocar imagens do jogo do último sábado. Vocês já falaram muito, inclusive com o Renato, mas é sempre bom a gente rever essas imagens de Bauru Basquete e Franca. Um jogo onde a equipe bauruense se impôs. Era uma grande interrogação, né, Rocha? Qual seria a reação do time bauruense depois de ter levado uma troletada, né? O Bauru Basquete perdeu o rumo lá em Franca no jogo 1, não foi nada bem. Não sei se você concorda comigo, foi a pior partida do time no campeonato. Com certeza. Lá em Franca, a derrota no Pedrocão. E a grande preocupação era como vai reagir o Bauru Basquete diante do resultado tão ruim no primeiro jogo da semifinal. E, pelo menos, durante a partida, até o terceiro período, a equipe bauruense tinha absorvido muito bem o resultado ruim, né? Com certeza. A partida em Franca foi muito abaixo da crítica em todos os aspectos. Técnico, tático, emocional. Foi um time que não vibrou, foi um time que não se aplicou. E essa postura teria que ser mudada para o jogo de sábado. Não tinha muito tempo para trabalhar nada tático, a mudança teria que ser emocional. E foi. O jogo começou em um 7-0 para Bauru já, né? Nas 3 primeiras posses de bola, foi uma bola de 3 pontos do Enzo, 2 defesas muito fortes logo em seguida contra a equipe de Franca e 2 contra-ataques sendo finalizados pelo Jefferson e pelo Renato. E esse jogo ganhou um contorno ainda pior depois das lesões do Fúvio e do Lucas Mariano. É isso que eu ia te perguntar, inclusive, né? Aproveitando o gancho da tua colocação. O que mudou taticamente com as saídas do Fúvio e do Lucas Mariano? E, por incrível que pareça, durante boa parte do jogo, a montagem do Demetrius acabou dando certo. Mudou principalmente a parte física, né? Essa intensidade. O Fúvio e o Lucas Mariano são grandes jogadores, mas eles não jogam nessa intensidade que joga, por exemplo, o Cauê, que teve mais de 20 minutos em quadra, que joga o próprio Renato, que fez uma grande partida. Estamos vendo, inclusive, ali a jogada do Renato ali, ó. Ele foi titular, saiu jogando, inclusive, e essas mudanças são importantes nesse sentido. Bauru venceu o Franca no sábado muito por conta da sua força defensiva, em cima de um Gustavo Basílio que fez 1 ponto na partida toda, mas jogou os 40 minutos e teve uma intensidade defensiva absurda, tendo que defender Lucas Dias embaixo, tendo que defender o David Jackson, e isso foi importante, né? Esses jogadores, podemos colocar assim, coadjuvantes, deram o tom do que seria a postura para Bauru vencer essa partida. E isso foi importante e contagiou os jogadores de definição. Nesse jogo de sábado, não tinham muitos jogadores para pontuar. Tinha que ser Larry, Jefferson e um pouco Enzo também. E o Larry e o Jefferson combinaram para 52 pontos, né? O 55, na verdade. O 54, perdão, porque foram 29 do Jefferson e 25 do Larry. De qualquer maneira, números impressionantes. E o Jefferson fazendo uma palha, a bola do Jefferson de 3, sensacional.
E é legal, né? É importante o Gé, nesse momento decisivo, assumir também esse protagonismo. 7 bolas de 3 pontos dele. 7 bolas de 3. E no jogo lá em Franca, nós tivemos que engolir o André Góes, metendo bolas e mais bolas de 3. Bom, a gente sempre diz que playoff, não importa se você ganha de 20, 30 pontos, de 1 ponto, o importante é você fazer o resultado. Tá 1-1, jogo, o que você está esperando para esse jogo 3? Muito se discute a questão. Franca, aliás, gente, está jogando agora pela Liga Sul-Americana, né, contra o Leones de Quilmes. Hoje é o primeiro jogo, depois amanhã joga contra o Aguada, depois na quinta-feira joga contra o time de Córdoba, né, o Instituto Córdoba da Argentina. Muito se discute essa questão. Franca vem para Bauru desgastado, com 3 jogos durante a semana, mas vem com ritmo de jogo. Bauru não vai ter os 3 jogos da Liga Sul-Americana, vai ter um tempo de treinamento, mas não vai ter a sequência de jogos, quer dizer, vai ter um hiato de 7 dias por um de outro. Quais, na sua visão, quem leva mais vantagem e desvantagem nessa situação para o jogo 3 que define a história, né? Quem ganhar, pega o Paulistano na final. Eu acho que pode ser interpretado de 2 maneiras, Rafa, principalmente pelo lado de como você vai aproveitar essa semana. Eu acho que tem pontos positivos de seguir jogando, de manter esse ritmo competitivo das partidas, e também tem um ponto positivo em você ficar uma semana treinando e se preparando única e exclusivamente para esse jogo 3 contra a Franca. Eu acho que o grande problema nesse momento de Franca é você virar a chavinha, jogar uma competição com uma bola diferente, com critérios de arbitragem diferente, adversários diferentes, querendo ou não, muda um pouco o foco do time de Franca, né? A Liga Sul-Americana é um grande campeonato, mas você interrompe um playoff onde você já está acostumado com o seu adversário e acostumado com esses jogos decisivos, para jogar uma outra competição e ter essa decisão no playoff só no outro sábado. Eu acho que o aspecto cansaço pesa muito pouco nesse momento, até porque todo mundo vem de uma maratona, né? Todo mundo vem jogando bastante. Até o próprio Bauru Basquete, em caso de classificação para a final, pode fazer a partir da próxima semana 8 jogos em 12 dias. Só para o torcedor ter uma ideia, Bauru passando por Franca, joga segunda-feira o primeiro jogo da final em Bauru contra o Paulistano. Aí ele joga na quarta e na quinta, se tiver um terceiro jogo em São Paulo, a final do Campeonato Paulista, que é a melhor de 3. Terminou o Paulista na quinta-feira, véspera do feriado. Estou calculando aqui que vamos ter 3 jogos. No sábado, 6 da tarde, dia 13 de outubro, o time estreia no Campeonato Brasileiro, no NBB, às 6 da tarde contra o Pinheiros. E depois do sábado, eu acho que o time nem volta para Bauru. Não, vai direto. Já vai direto. Olha, eu estou imaginando a logística. Se bobear, o time bauruense vai na quarta-feira para São Paulo e não volta mais. Dependendo da circunstância. Na terça para treinar um dia antes ainda, para a final. Joga aqui na segunda, depois viaja na terça para São Paulo, só vai voltar no dia 18. Por quê? Ele tem os 2 jogos da final do Paulista, estou colocando aí num eventual final com 3 jogos, joga em São Paulo no dia 13 e aí embarca para Colômbia, que não é ali, né, no quintal do vizinho. Joga na Colômbia dias 16, que é na outra terça-feira, 17 e 18 na primeira fase da Liga Sul-Americana. Então imagine o desgaste também para o Bauru Basquete numa eventual final. Agora, quem quer conquistar título, né, quem quer uma temporada legal, vai ter que fazer esse sacrifício. Com certeza, e é justamente nesse intervalo que eu dizia, né, que são 8 jogos em 12 dias, que separam esse jogo contra a Franca do dia 6 até o jogo contra o Fast Break Del Valle da Colômbia no último dia lá em Cali, na primeira fase da Liga Sul-Americana. O time vai precisar de rodagem, vai precisar que os jogadores tenham minutagem reduzida
e na medida do possível o Demetrios tem tentado encontrar esse rumo, e essa semana vai ser muito importante para identificar isso, recuperar bem fisicamente todos os jogadores para se preparar primeiro para esse jogo de Franca e depois para a maratona que a equipe vai enfrentar. Curiosamente, Rafa, de todos esses jogos nessa maratona, os únicos jogos que podem acontecer aqui em Bauru são os 2 primeiros. Só esse jogo contra a Franca e a primeira da final contra o Paulistano, já que o Paulistano teve melhor campanha que Bauru, né? Então, o time pode fazer 6 jogos seguidos fora de casa e por 3 competições diferentes, né? Eu falava sobre isso de Franca também, que muda muito a questão de adaptação a uma competição internacional. Mas tudo isso os jogadores, comissão técnica já sabiam e inclusive conseguiram mudar um pouco as datas do NBB por conta disso, mas mesmo assim vai ficar corrido, só que é melhor ter essa correria do que, por exemplo, estar como Mogi, Corinthians, São José, parado, que já estão eliminados há um bom tempo aí no Campeonato Paulista e se preparando única e exclusivamente para o NBB. Pergunta que não quer calar para a gente finalizar o assunto basquete e ir para a próxima pauta do programa. Situação do Lucas Mariano e do Fúvio, processo de recuperação, já estarão à disposição para sábado? É muito difícil. O Lucas Mariano teve uma pancada no joelho, né? Inclusive no lance daquela enterrada que ele deu lá em Franca em cima do Jimmy. Ele teve um trauma, foi passado à comissão técnica que essa recuperação seria de 10 dias e talvez não dê tempo dele ter condições de jogo 100% para essa partida contra a Franca. Também não adianta, embora seja um jogo decisivo, você não pode também correr o risco de colocar antes da hora e aí perder o jogador pro restante da temporada. E mais do que isso, Rafa, você tem que colocar na balança também até que ponto compensa pro time, pro grupo, você colocar um jogador longe das suas condições ideais em um jogo tão decisivo como esse, né? Muitas vezes o foco acaba mudando, né? Todo mundo acaba ficando mais preocupado com esse jogador do que se não tivesse ele, né? Claro que se o Lucas Mariano tiver em 100% de suas condições para essa partida, ou talvez 70%, 80%, é um jogador a ser apostado, é um jogador que pode fazer a diferença. Mas eu imagino que se ele não estiver ainda nessas condições ideais, é melhor deixar a equipe nessa pegada que foi, com outros jogadores, para aí conseguir preparar ele melhor para essa maratona. Legal. Bom, galera do futebol amador, fique ligado aí com a gente. Já já nós vamos trazer os gols do final de semana, das semifinais da Copa Semel. Acompanhamos os 2 jogos. Aliás, um recadinho, amanhã 7h30 da noite, nós estamos fazendo esse programa ao vivo aqui na terça, então amanhã quarta, depois não se assuste que aí vem os horários alternativos, mas você que está acompanhando agora ao vivo o programa, amanhã quarta-feira você vai poder acompanhar mais uma vez o VT de Redentor e Comercial. Galera do Beija-Flor e Parquinho, no domingo a gente vai estar passando aqui a reprise do jogo do domingo passado, né? Por que a gente está fazendo isso? Até explicando pro telespectador. Como não tem rodada no próximo final de semana em virtude das eleições, então essa semana a gente está passando um VT e na semana que vem a gente passa o outro. Então você torcedor, principalmente você torcedor do Beija-Flor, que quer rever a vitória, né, do último domingo, a partir do próximo domingo a gente reprisa aqui o jogo Beija-Flor e Parquinho. Essa semana a gente está reprisando o jogo Redentor e Comercial. Mas depois a gente vai disponibilizar no YouTube. Se você também quiser depois uma cópia do jogo, a gente dá um jeito de arrumar. Tem problema. Qualquer paixão te diverte. Exatamente. Aliás, tem muita gente mandando mensagem aqui para a televisão. Fique tranquilo que a gente dá um jeito. E principalmente tem muito pessoal do Redentor que está querendo muito vídeo da partida. E foi uma bela vitória. Já já a gente vai comentar. Mas eu queria antes, para a gente finalizar esse bloco, falar um pouquinho do SESI Vôlei Bauru. Nós temos inclusive imagens do jogo da última sexta-feira. E eu estou surpreso positivamente com o SESI Vôlei Bauru. É claro que o Campeonato Paulista está longe de ser um parâmetro para a Superliga. Superliga é uma coisa, o
O Campeonato Paulista é outra. Mas o time está rendendo acima até das minhas expectativas. Nós temos imagens aí do jogo da sexta-feira, a vitória por 3-0 frente à equipe do Barueri, onde as meninas, mais uma vez, com muita concentração, aí o levantamento da Fabiola, a largadinha ali da Vanessa, a equipe bauruense, o vendedor passando na frente, lembrando que são imagens da TV SESI Vôlei Bauru, né, da assessoria da equipe de voleibol feminino bauruense. Esse foi um dos ralis da partida, e a Valentina é uma jogadora que a cada partida me encanta, viu, Lucas Rocha? Que jogadora, que contratação do vôlei Bauru para essa temporada. Ela tem muito potencial ofensivo, muita altura e também muita potência, né, nos seus ataques, né? Sem dúvida alguma, é uma jogadora de nível internacional que, mesmo ainda não tendo vivido com essa relação de disputar campeonatos aqui no Brasil, vem se adaptando muito rápido, longe de estar 100% ainda de suas condições, e isso talvez que deixe todo mundo ainda mais empolgado, né? Ela pode ir ainda mais longe. É uma jogadora que perdeu espaço, né, na sua seleção italiana por conta de divergências políticas. Inclusive, ela sempre fala que nunca mais vai jogar na seleção italiana, mas sem dúvida alguma é uma jogadora que faz a diferença e é uma aposta que ninguém tem aqui no voleibol brasileiro. Nós tivemos um duelo interessante entre a Valentina e a polonesa, né, que joga na equipe de Barueri, e a Valentina simplesmente engoliu no jogo da sexta-feira. Mas me surpreende, eu vou até pedir para o Josafá colocar agora o último ponto, o ponto da vitória, é a campanha, os números, né? Foram 3 jogos, 3 vitórias contundentes, 3 vitórias por 3-0, 3-0 no São Caetano, 3-0 no Pinheiros. O primeiro jogo eu acabei não trabalhando, mas eu trabalhei no segundo jogo em São Paulo contra o Pinheiros, e no jogo que o último ponto aí foi obtido aí no ataque da Tiffany, 3-0 frente à equipe do Barueri. O Barueri, que não tem uma equipe boba não, é uma equipe que está sem o seu treinador, que está com a seleção brasileira no Mundial do Japão. Sem a Dani Lins e a Thaisa também. São jogadores importantes, mas não é o time bobo não, né? Tem a polonesa que jogou, algumas atletas interessantes, e o SESI Vôlei Bauru está se aproveitando muito bem do momento. Vai jogar agora contra o Osasco, semana que vem em Osasco, na terça-feira, e depois contra o Valinhos. Tem tudo até para terminar com a primeira colocação nessa primeira fase do Campeonato Paulista. É claro que a Superliga, o buraco é mais embaixo, você tem... Não vão ser apenas 5 partidas na primeira fase. Não é assim, campeonato... Eu sempre digo aqui que a fórmula do Campeonato Paulista é esdrúxula. Eu acho uma aberração 6 times jogarem 5 partidas na primeira fase, aí já vão para a semifinal. Você tinha que ter no mínimo turno e retorno, mas de qualquer maneira, eu acho que existe uma possibilidade concreta do SESI Vôlei Bauru ganhar o Campeonato Paulista. Eu acho que está na briga aí com o Barueri, está na briga com Osasco, com o próprio Pinheiros. Eu acho que é plausível. A Superliga, o buraco é mais embaixo, você tem Rio, você tem Praia, você tem Minas, você tem o Barueri que vai estar completo, o Osasco, o time sempre que tem que respeitar, é uma outra história. Mas para o projeto, até para dar um up, eu acho que o título paulista viria em boa hora, hein? Uma conquista inédita para a equipe bauruense que sequer chegou a uma final até hoje de Campeonato Paulista. Teve aquelas conquistas lá atrás de APV, né, de torneios secundários. Teve também a conquista da Copa São Paulo 2 anos atrás. Superliga B, quando ganhou do Sojipa. Sim. Mas seria um feito realmente... inigualável no ponto de vista da história do vôlei aqui em Bauru, né? Nunca chegou a um patamar tão elevado, e a nossa expectativa é que tenha essa força também nos playoffs, né? Já está classificada para essa fase e vamos ver o que vai acontecer daí para frente. Legal, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo e na volta, galera do Amador, tem tudo que rolou no Alfredão de Castilho no domingo, e você noroestino, também fique ligado conosco, porque temos
notícias importantes do Noroeste, novidades e coisas também tristes, né, desagradáveis e que precisam até de uma explicação um pouco mais plausível da diretoria. Não estou aqui querendo detonar ninguém, mas eu acho que alguma satisfação precisa ser dada por conta das coisas que estão acontecendo lá na Vila Pacífico. Voltamos já já. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. Gilfer, ferragens, ferramentas, equipamentos de segurança e sinalização, compressores, equipamentos profissionais e para hobby, linha completa de ferramentas Belzer e Gedore, ferramentas pneumáticas, equipamentos de soldas. Gilfer, Rua Paraná 869, telefone 3879-1950. Gilfer. Artfil, há mais de 20 anos no mercado, trabalhando com excelência em confecções de uniformes profissionais, camisetas personalizadas e camisas sociais. Trabalhamos com equipamento próprio de última geração e com profissionais altamente qualificados. Qualidade, pontualidade, respeito e satisfação garantida é o que oferecemos. Artfil, qualidade é a nossa prioridade. Acesse o nosso site artfil.com.br. Muito bem, estamos de volta com TVC Esporte, aqui pela sua TVC, canal 13 da NET. Já já vamos falar do Esporte Clube Noroeste, mas vamos abrir espaço para a galera do futebol amador. Até eu dar um recadinho aqui, pessoal da Liga Bauruense. Nós vamos também tratar o campeonato aí com muito carinho, chegando às semifinais. Também vai ter transmissão aqui na TVC, até porque o Alfredo de Castilho, que está sendo utilizado agora nas semifinais da Copa Semel, vai ter um domingo aí, o domingo do dia 14, não vai ter jogo da Copa Semel, porque a garotada da base do Noroeste vai jogar. Então nós vamos fazer jogo da Liga Bauruense também aqui na TVC, os jogos da fase semifinal. Fiquem ligados, estamos chegando também no momento decisivo da Liga Bauruense. Nós vamos dar nesse final de temporada aí uma cobertura completa para o nosso amador. Vamos colocar então, Josafá, os gols. Vamos começar com o primeiro jogo, que foi Redentor e Comercial. Aí, imagens. Não sei se tem a narração. Se não tiver a narração, não tem problema. A gente vai contando aqui a história até melhor. Num jogo onde... Esse é o lance do gol. É o lance do gol, né? Nós temos o gol, aí o cruzamento, o goleiro abafa, o experiente Thiago, e aí vem o levantamento, todo mundo preocupado em marcar o Claudecira, deixaram o menino Ian livre, e aí ele foi pra galera. 1-0 para a equipe do Redentor, a festa do Ian e a torcida do Redentor fazendo a festa. E vou falar uma coisa para você, Rocha. Num jogo onde o Redentor, as alterações do Redentor surtiram muito mais efeito do que propriamente do Comercial, que tem um grande elenco. Quando você trabalha com níveis semelhantes, Rafa, de jogadores que iniciam a partida e guarda ainda uma ou outra boa opção, principalmente de velocidade para o segundo tempo, isso faz muita diferença no futebol amador. Os jogadores do Comercial são gabaritados, têm muita qualidade, mas talvez não tenham essa intensidade para fazer um jogo decisivo de 90 minutos. Ainda mais no Alfredo de Castilho. Tudo bem que no último domingo o clima é agradável, o Comercial fez a primeira partida, 8h30, então estava ainda mais úmido
a temperatura. Só vou pedir, ô Josa, pode voltar, depois a gente fala especificamente desse segundo jogo. Só vou pedir para você voltar e aí a gente, comentando aqui ainda em cima de Redentor e Comercial, pode usar as imagens de Redentor e Comercial. Eu acho que passa muito por isso, Rafa. O Comercial é uma equipe acostumada a decisões de futebol amador, mas é uma equipe um pouco envelhecida no ponto de vista de ter essa intensidade em jogos no Alfredo de Castilho, né? Claro que podem, no outro sábado, né, quando vai ser disputada, no outro domingo, quando vai ser disputada a segunda partida, eles podem reverter, tem qualidade para isso. Mas o Redentor ganha justamente nisso, né, no pulmão, nas peças de reposição, que muitas vezes você não precisa nem tanto de uma qualidade no segundo tempo. Você precisa de energia, de um jogador que vai para dentro, como o menino Ian que fez o gol. Isso é muito importante. O Redentor me lembra muito o Oriente de 2015, né? Aquela equipe que foi campeã do Oriente. Não era brilhante tecnicamente, mas era um time voluntarioso, organizado, um time que dificilmente sofria, né? Não estava exposto sempre aos ataques adversários e consegue fazer bons jogos, né? No momento de matar as partidas, tem essa competência, né? Eu acho que depois de muito tempo, o Redentor pode chegar a uma decisão de futebol amador. Sempre teve aquelas desinteligências, né? Um diretor brigando com outro, às vezes um jogador em um momento intempestivo prejudicando a equipe. Teve o ano também que desperdiçou um pênalti quando poderia se classificar para as semifinais, mas dessa vez a história parece ser diferente. Parece que será diferente pelos lados do Redentor, né? Eu acho que a equipe, depois dessa vitória contra o Comercial, deu um passo importante na conquista da vaga. Claro que ainda não tem nada garantido, mas deu ali um passo significativo em busca dessa vaga na final. Esse já é outro jogo, já nós vamos falar sobre ele. Mas voltando aí ao Redentor ainda, eu queria falar duas coisinhas. Primeira delas, acrescentando o que o Rocha está falando. Parece que deu certo a química esse ano no Redentor. Quando eu falo a química, comissão técnica, diretoria, jogadores. O Rocha foi muito feliz na colocação dele, que muitas vezes o Redentor não chegou mais longe nas temporadas do Amador por divergências internas. O Redentor sempre teve uma boa estrutura, sempre teve até um bom aporte, uma boa condição financeira para trazer bons jogadores, mas acabava tropeçando internamente. Esse ano me parece que há uma maturidade maior lá pelos lados do Jardim Redentor. E um detalhe interessante, o Redentor está crescendo na hora certa do campeonato. Me chamou a atenção já desde o jogo da fase classificatória contra o Parquinho, quando era um jogo assim, não está valendo nada, as equipes estão classificadas, mas tem a rivalidade. Quem é do Amador de Bauru sabe a rivalidade de anos, desde os anos 80, do Redentor com o Parquinho. Era Carinhosa contra a Coqueluche. E Redentor e Parquinho, para quem não está muito no métier do Amador, é que nem Corinthians e Palmeiras, é que nem Boca e River. Guardando as devidas proporções. É que nem Noroeste e Marília. É um Fla-Flu, né? Um clássico mais charmoso, sim, né? sim. Que tem aquela pompa das equipes que foram muito vencedoras no passado e seguem sendo, né? Seguem sendo equipes de elite, mas talvez perderam um pouco desse envolvimento da comunidade, mas continuam, claro, sendo Parquinho e Redentor. É um campeonato à parte. E aquela vitória do Redentor sobre o Parquinho deu muita moral para o time do Redentor. De repente o Redentor veio muito fortalecido para as quartas contra o Laranjeiras, pegou um adversário tecnicamente muito bom, que era o Laranjeiras, e o Redentor passou no teste, vencendo os jogos lá no Mirante Ferroviário. E aí veio a semifinal. Antes da bola rolar, muita gente cravava o Comercial como favorito absoluto. Mas quando a bola rolou no Alfredão no domingo, o primeiro tempo eu até entendo que o Comercial foi um pouco melhor, teve mais próximo ao gol. O goleiro do Redentor, o Vinícius, foi muito bem. Só que no segundo tempo, as alterações do Redentor surtiram mais efeito. E aí cabe uma ressalva também. O Redentor trouxe para essa fase semifinal o Claudecir. Você que não está
no dia a dia do amador, é aquele Claudecir que começou no Noroeste, que jogou no São Caetano, no Palmeiras, né? Teve uma carreira notória no futebol paulista e brasileiro. O Claudecir está com 41 ou 42, eu não sei exatamente a idade dele, mas está fininho, correu, marcou, atacou, causou preocupação para a defesa adversária. Tanto é que vocês podem reparar que no momento do gol, tinham 2 do Comercial marcando ele, o que propiciou a liberdade para o Ian fazer o gol, ou marcar o gol da equipe do Redentor. Então, é um trunfo que o Redentor tem, não que o Comercial não tenha. E um outro detalhe que eu acho que pesa muito, Rocha, na pior das hipóteses, o Redentor agora, se ele perder o próximo jogo por qual placar for, porque assim é o regulamento, ele tem garantida a cobrança de pênaltis. Então, a pressão agora, o peso é muito maior para o Comercial no jogo 2 do que para o Redentor. Vai ter que sair para jogar, e nesse sair para jogar pode morar o perigo, né? As equipes do futebol amador aqui em Bauru não têm o tempo para treinar, todo mundo tem a sua vida pessoal dividida por outros afazeres, e não tem como você se preparar mentalmente para uma decisão como essa, né? Você vai pegando um pouquinho, vai mentalizando o que pode acontecer na partida, mas vivenciando as dificuldades, o buraco é muito mais embaixo. E eu acho que tende a ser um jogo extremamente emocionante. O Redentor, que já é uma equipe cautelosa, pode ser ainda mais cautelosa e jogar no erro do Comercial, né? O Redentor já passou do momento de não ter nada a perder mais, né? Apesar de ter uma história grandiosa, nesse momento desse confronto semifinal, ele tem a superioridade emocional e com certeza pode jogar com isso no próximo dia 21, quando vai acontecer a segunda etapa dessa fase semifinal. Bom, eu vou pedir agora para o Josafá para ele preparar as imagens do segundo jogo, e eu vou pedir a atenção de todos os telespectadores que estão nos acompanhando, porque é exatamente na imagem inicial que está a grande polêmica do jogo do domingo entre Beija-Flor e Parquinho. O jogo estava 0-0 até os 45 minutos do segundo tempo, quando o árbitro acaba apitando ali uma infração a favor do Beija-Flor, no primeiro momento despretensiosa. Nós vamos ver o lance. Aí o goleiro sai jogando, o Marcelo Santos domina a bola, estava acabando a partida, 0-0, e aí o Morumbi faz esse domínio. No que ele domina, o árbitro para o jogo. Olha lá, nós vamos ver de novo. Pelo que eu estou entendendo, ele interpretou o toque do Morumbi. Agora, se ele interpretou o toque do Morumbi, ele interpretou de maneira equivocada. Não chega nem a bater na barriga dele, né? Exatamente. Ele mata a bola com a perna mesmo. O jogador do Beija-Flor estava pronto para cobrar o lateral. E aí, desse lance, pode deixar a imagem inteira aí, Josa, por favor. Desse lance vai resultar o gol da partida. O zagueiro, o Igor, dá um chutão, a bola quica, encobre o zagueiro e o goleiro e entra. Então nós vamos por partes aqui na análise, né? Primeiro, nós vamos analisar o lance. Eu acho que ficou claro, Rocha, que o lance não houve nenhum tipo de irregularidade e há um equívoco da arbitragem. Muita gente falou assim, mas o erro, a bola não tocou no Morumbi, ele errou. Aí outros falavam que ele estava voltando do impedimento, tanto é que o pessoal do Parquinho depois vai protestar com a arbitragem. E até tem a reclamação de que o árbitro teria levantado o braço por conta da situação. Eu confesso, foi um lance tão despretensioso, ó, vendo por essa imagem, Braço abaixado. O braço do árbitro está abaixado, né? E simplesmente o chute foi, eu acho que foi muito mais, claro, houve um erro da arbitragem, houve, mas foi mais um momento de desatenção da defesa do Parquinho, do André Carioca e do goleiro. Eu não sei se faltou comunicação, é difícil a gente afirmar alguma coisa, mas o fato é que nesse lance, que teve até o rapaz escorregando ali agora, saiu o gol e o Beija-Flor está em vantagem.
Da maneira mais improvável possível, né, Rafa? A gente acompanhou essa partida, inclusive fizemos para a TVC e tinha um jogo com muita cara de 0-0, né? De que não iria acontecer nada. E de uma forma despretensiosa, talvez como ninguém imaginaria que pudesse acontecer, saiu o gol do Beija-Flor, né? E que desvantagem o Parquinho tem agora nesse confronto. Da mesma forma que o Comercial precisa vencer no tempo normal e vencer nos pênaltis, mas eu acho que a infelicidade maior é do goleiro, né? Que tá vendo o lance de frente, tá vendo a possibilidade, tudo que pode acontecer, e ainda bem que o guarda conseguiu segurar o cachorro, hein? Lá em Ribeirão Preto não conseguiram. Ele tava prestes a escapar aí e fazer um ataque a alguém. Agora, agora vendo com calma, a gente tá tendo a possibilidade aqui no vídeo com calma, eu tô vendo, alguns integrantes do Beija-Flor estão alegando ali o toque com o braço. Então, é claro, cada um tá na sua. Não, o braço não tocou. Mas não houve, fica muito claro. A bola não saiu. A bola não saiu, o Borebi não tocou com o braço, não houve absolutamente nada ali. Nem para falar que o Borebi está voltando no impedimento, nós não temos, como a câmera está fechada, infelizmente, não dá para afirmar se ele estava ou não voltando no eventual impedimento. Mas o fato não consegue identificar o bandeira na imagem no outro lado. Exatamente. Que marcar a infração. Exatamente. A gente trabalha com uma câmera apenas e ela estava fechada, até porque, repito, gente, foi um lance totalmente despretensioso. Agora o Beija-Flor não tem nada com isso, né? Os jogadores foram comemorar com a torcida. Então eu acho que no primeiro momento está até aberto aqui o espaço. Se o departamento de arbitragem quiser se manifestar, não só aqui na TVC, mas lá na 87, que a gente tem o programa diário na rádio, não tem problema nenhum. O que a gente quer é esclarecer exatamente o lance. Eu entendo que houve um equívoco da arbitragem, mas o erro maior foi a desatenção da equipe do Parquinho. Agora, também, não adianta querer detonar o goleiro, que é um bom goleiro, por sinal. É muito bom goleiro. Teve um momento infeliz, como qualquer um de nós pode ter na vida, né? Foi um momento de tremenda infelicidade do goleiro Eduardo e o gol acabou saindo. E agora o Parquinho tem time, tem bola para conseguir reverter no segundo jogo, embora eu entenda que o Beija-Flor é um time muito bem arrumado, muito bem estruturado. O Parquinho vai ter muito trabalho e está completamente aberta essa semifinal. Demais, eu acho que o Beija-Flor fez uma grande partida no ponto de vista de também não sofrer, né? O goleiro Murilo do Beija-Flor trabalhou muito pouco no jogo. E essa questão de infelicidade do goleiro, todo mundo está sujeito a um acontecimento como esse. Claro que é uma falha gravíssima, principalmente no ponto de vista da desconcentração, mas também não é o momento de vilanizar nenhum jogador, né? Todo mundo poderia cometer um erro como esse. Tudo bem que o goleiro é o cara preparado para ser o mais seguro, para não errar, né? Até porque ele se você ver o lance, Rocha, ó, o Igor vai dar um chutão, ele nem olha pro gol, ele olha lançamento. Ele faz o lançamento pro centroavante. Ele erra o lançamento, a bola estica um pouco e pela linguagem corporal que a gente tem que fazer nesses momentos também, até porque não pegamos a comunicação entre goleiro e zagueiro, aparentemente o goleiro pede pro zagueiro sair da bola, né? Só que ele estava muito fora dessa sintonia do jogo, né? E acabou prejudicando a equipe do Parquinho. Ele já tinha feito outras partidas excepcionais que conseguiu manter a vitória da equipe do Parquinho, mas dessa vez ele falhou. E o esporte é gostoso por causa disso, né? O futebol é fantástico por conta disso. Se o Parquinho vencer a partida de daqui 2 semanas, ele pode vir a ser o herói novamente no eventual disputa de pênaltis, com certeza. E vamos torcer para que todo mundo tenha serenidade nesse momento. É claro que machuca uma derrota como essa, da maneira que foi, e também a descarga emocional no lado oposto no Beija-Flor é muito grande, mas é momento de ter tranquilidade, né, e ver o que errou, ver onde pode melhorar e seguir para essa segunda partida. Agora, a queda do rapaz ali foi sensacional, cara.
Sensacional. Deu um carrinho que nenhum jogador em campo deve ter dado no jogo. Bom, é isso, gente. E você pode acompanhar as nossas transmissões aqui do Futebol Amador. Amanhã, nós estamos fazendo ao vivo hoje o programa na terça-feira. Amanhã, quarta, 7h30 da noite, mais um VT de Comercial e Redentor. E na semana que vem, a gente vai colocar aí já no domingo o VT desse jogo, Beija-Flor e Parquinho. E aí, durante a semana, nos horários alternativos, você vai poder acompanhar também. Daqui a pouco, inclusive, eu passo aqui os horários que você pode assistir os jogos do nosso futebol amador. Agradecer imensamente não só a TVC, que está cedendo esse espaço para que a gente traga os jogos decisivos do nosso futebol amador, e vai ser assim até o final do ano, mas também agradecer a pessoa do seu Benê Siqueira, que há muitos anos fazia ali as imagens do futebol amador, né? Postava no YouTube e tal, e aí eu cheguei para o seu Benê, vamos fazer isso de uma maneira um pouco mais profissional. Quando eu digo um pouco mais profissional, é colocar isso numa emissora de televisão, né? O trabalho relevante que ele já fazia, porque gosta, porque ama o futebol amador da cidade. Eu falei, seu Benê, vamos fazer uma parceria lá com a TVC, o senhor que vai fazer as imagens, como já vem fazendo há anos, e a gente vai dar oportunidade para que mais pessoas, já muitas pessoas acompanhavam através do YouTube o trabalho do seu Benê. E agora, além do YouTube, também aqui, através do canal 13 da NET, você pode acompanhar os jogos do nosso futebol amador. Vai ser assim nas finais da CEMEL, vai ser assim também nas finais da Liga Bauruense. Bom, a gente já está caminhando aí para o momento quase final do programa, então a gente vai destinar esse espaço para o Esporte Clube Noroeste. Só lembrando então, domingo 6h15, amanhã 7h30 da noite, também uma reprise de quarta para quinta meia-noite, sábado 4 da tarde, 1 da manhã e segunda às 4 da tarde, são os horários aqui alternativos que a gente está mostrando os jogos do nosso futebol amador. Noroeste, terminou a participação na Copa Paulista. O Hugo, aliás, foi o primeiro. Teve mais algum hoje que foi embora? Não, por enquanto apenas o Hugo. Apenas o Hugo. O time está em recesso, time principal, volta aos trabalhos no dia 15 de outubro, já visando a Série A3. E até lá deveremos ter novidades. Mas o que realmente me preocupou, o que vem me preocupando, é a equipe Sub-13, que atualmente é a única equipe no clube em atividade. O Sub-17, o principal terminou, Sub-15 e Sub-17 encerraram a participação no Campeonato Paulista, o Sub-11 foi eliminado também na primeira fase, o Sub-13 passou da primeira para a segunda fase, na segunda fase do mata-mata eliminou o Comercial nos pênaltis, diria até de uma maneira heróica, por conta da circunstância. Normalmente, via de regra, a CEMEL realiza o transporte das equipes de base, como faz não só para o futebol, mas para todas as modalidades esportivas da cidade. Todo mundo que faz uma requisição. Exatamente. O que me surpreendeu é que eu fiquei sabendo que no final de semana o Noroeste simplesmente não fez a requisição para a CEMEL para viajar para Ribeirão Preto. E os meninos que usam a camisa do Esporte Clube Noroeste foram para Ribeirão Preto com carros particulares, ou seja, alguns pais se cotizaram, se reuniram, se uniram, e o time Sub-13 viajou domingo para Ribeirão Preto, no sábado, na verdade viajaram no sábado, e se hospedaram em Ribeirão Preto, foram de carros particulares para o jogo contra a equipe do Comercial. A equipe se classificou, agora vai pegar o Rio Preto, 2 jogos eliminatórios também. Se não bastasse essa questão da viagem para Ribeirão Preto, tomamos conhecimento de que as taxas de arbitragem que o clube mandante obrigatoriamente tem que pagar à Federação Paulista, essa taxa de arbitragem não vem sendo paga algumas rodadas. O que isso vai resultar? O não pagamento dessas taxas de arbitragem vão implicar em problemas futuros que vão, inclusive,
discorrer na equipe principal que vai jogar a Série A3. Que a federação, ela vai receber de um jeito ou de outro. Se o clube não está pagando nesse momento, lá na frente ela vai fazer algum bloqueio de receita. Então, já desde o início da semana, o Rocha, que é o setorista do Noroeste, lá na 87 FM, na equipe Jornada Esportiva, tem checado, tem buscado informações, e até agora nós não temos uma manifestação oficial do Esporte Clube Noroeste, Rocha, a respeito desse assunto. Por enquanto, muito pouco tivemos de contato, apenas respostas monossilábicas praticamente. É uma situação profundamente lamentável, Rafa? Até porque, com o não pagamento dessas taxas, existe um prazo que pode tirar até o próprio time sub-13 do campeonato, que pode impedir essa equipe de realizar essa fase decisiva. Mais uma vez, o time que já tinha conquistado uma classificação à semifinal em 2017, novamente neste ano de 2018, vem fazendo uma grande campanha, tem condições de repetir o feito, de ir à semifinal mais uma vez. O Rio Preto estava no grupo do Noroeste na primeira fase e o jogo das equipes, entre essas mesmas equipes, na primeira fase foi 4-1 para o Noroeste, Então, existe muita possibilidade de classificação para a semifinal, mas a categoria, do ponto de vista de estrutura que o clube oferece, está completamente largada. E é muito triste, que as coisas estejam sendo tratadas dessa maneira. Lá atrás, no início do ano, foi feita uma parceria, onde um empresário da cidade ficaria responsável por essa categoria, principalmente sub-11 e sub-13. Esse empresário já não está mais próximo ao clube e, infelizmente, não está mais também próximo às decisões e às cotizações também para essa equipe seguir caminhando. O projeto segue, mas infelizmente agora tem sido tratado com muito pouco interesse do ponto de vista estrutural por parte do clube. E infelizmente isso não pode acontecer. Eu não sei o que foi tratado lá atrás. Agora, o que foi tratado lá atrás, eu acho que moralmente teria que ser cumprido até o final agora. Porque os garotos que estão entrando em campo, eles não têm culpa se o dirigente A ou B deixou o clube ou renunciou a alguma situação diretiva no clube. É uma tremenda sacanagem, para não dizer outra coisa, com os garotos que estão se esforçando, que estão jogando, que estão honrando a camisa do Noroeste. Repito, eu não tenho os detalhes do que foi acordado lá atrás, o que consiste essa parceria, se existe um contrato, se não existe contrato. O fato esses garotos não podem ficar agora a Deus dará. Simplesmente terem que ir para Ribeirão Preto graças à cotização de pais. E ainda bem que tem os pais, com condição de dar esse aporte. Mas é muito triste isso. Quer dizer, o clube não se preocupou nem em fazer uma requisição para a Semel, porque o problema não é nem com a prefeitura. A prefeitura ia fornecer normalmente o ônibus para viagem. O problema é que a prefeitura não recebeu o requerimento do Noroeste solicitando o transporte. Então a coisa é mais séria do que a gente imagina. O abandono é maior do que a gente imagina. Simplesmente os garotos estão aí à mercê, da boa vontade dos pais, da boa vontade deles. Joga em casa, não se paga a taxa de arbitragem. Então alguém precisa se responsabilizar. Presidente Estevão, o senhor é o presidente do clube, o senhor precisa tomar uma posição. Respeito muito o senhor, mas o senhor precisa vir a público explicar o que está acontecendo, o que foi acordado lá atrás, e nós não podemos deixar essa situação simplesmente para os pais dos meninos resolverem. Afinal de contas, é o Esporte Clube Noroeste que está sendo representado.
Se foi feito um acordo lá atrás, a responsabilidade é do empresário, que se cobre dele agora. Ah, você não faz mais parte da diretoria, mas o senhor deu uma palavra lá atrás de que iria ajudar as categorias sub-11 e sub-13. Então vamos cumprir essa palavra até o final do campeonato, até a final da participação dos meninos. O que não pode é acontecer esse tipo de coisa. É inaceitável, é inadmissível que os garotos tenham que ir para Ribeirão Preto num jogo contra o Comercial com veículos particulares. É inadmissível que o clube sequer faça uma requisição de transporte para a Semel. Pera lá, é muita negligência. É inadmissível que o clube não pague uma taxa de arbitragem nos jogos em Bauru. Isso eu não posso aceitar. Né? Que a situação está difícil, que o clube está sem recurso. Agora, a partir do momento que se propôs a disputar a categoria sub-11, sub-13, vamos levar até o fim. Não pode ser essa várzea que nos foi apresentada nas últimas semanas. Não dá para aceitar isso. Presidente, o espaço aqui está aberto. Gostaria imensamente de ouvi-lo. Pode ser aqui na televisão, na rádio. Tenho um profundo respeito pelo senhor, né? Mas o senhor precisa se manifestar. A assessoria de imprensa do Noroeste precisa se manifestar. Precisamos dar uma explicação plausível, não só para os garotos, para os familiares dos garotos, mas principalmente para a torcida noroestina. Essa situação, a gente não pode ficar calado aqui e achar que está tudo bem, está tudo legal. Pô, pera lá. É um clube centenário, né? Ninguém colocou a arma na cabeça de ninguém lá em fevereiro ou março para participar do Campeonato Paulista Sub-11 e Sub-13. E é a imagem desse próprio clube que está em jogo, né, Rafa? Imagina a resistência que os pais e até mesmo os meninos têm criado com o próprio Noroeste por conta de toda essa confusão, né? Por conta de toda essa falta de respaldo. Infelizmente, por essas e por outras situações, por coisas desse nível que acontecem com o passar dos anos, as pessoas acabam se afastando do Noroeste. Eu acho que todo mundo tem um sentimento primário de amor, de respeito, de consideração pelo Noroeste. Mas a partir do momento em que as coisas começam a acontecer dessa forma, vai negligenciando aqui, vai fazendo uma coisa errada ali, vai deixando de ter um respaldo aqui, aí fica difícil, né? De você manter esse diálogo, de manter esse respeito e de manter esse amor, né? A nova geração que está surgindo vai ter essa imagem, né? Infelizmente é uma coisa que tem sido perpetuada e infelizmente também é uma coisa que só tem a regredir no ponto de vista de ativação de marca do Noroeste. Eu sei que a gente está já estourando no horário, mas só para finalizar. Presidente Estevão, venha para a imprensa, dê nome aos bois, né? Explica direitinho essa questão da parceria, quem foi o responsável e coloque publicamente a responsabilidade dessa pessoa. O que não pode é por conta de uma pessoa ter saído do clube e ter prometido uma coisa para a participação da equipe do campeonato, agora os garotos terem que pagar por uma situação como essa. É uma situação, eu diria até constrangedora. O Noroeste não precisava passar por isso. Obrigado, Rocha. Até a próxima, hein? Abraço, Rafa, e até o próximo convite aí de participar aqui do nosso TVC Esporte. Não, legal. Aqui, na verdade, é um programa aberto e democrático, tem convidado, tem membros da crônica. O importante é a gente discutir, debater e trazer as coisas do esporte da nossa cidade. Semana que vem a gente está de volta e você do futebol amador acompanha aí nos nossos horários alternativos as emoções da reta final do Campeonato Amador da Copa Semel e também nós vamos mostrar aqui a Liga Bauruense. Obrigado ao Josafá também, ao seu carinho, a sua companhia, a sua audiência. Semana que vem a gente está de volta.